Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a Janaína. Estamos em mais um encontro, né? Nessa videoaula, né? Para o curso Psicanálise Tripé e também para o Coletivo Catarse. Hoje nós vamos sair um pouco daquela questão de subjetivação de personalidades e vamos falar de um conceito muito importante dentro da psicanálise, o narcisismo. Bom, e por que eu escolhi o narcisismo, né? Enfim, nada é por acaso, principalmente quando nós estamos falando de um tema tão intrigante quanto é a psicanálise. Nós vamos falar de narcisismo justamente porque estamos numa época muito complicada para o nosso país. Nós estamos em época de eleições, aliás, de campanha para presidente da República, né? E é importante que a psicanálise também tente entender um pouco desse discurso político. Um pouco não, vamos aumentar a nossa importância, vamos ser mais narcísicos, né? A psicanálise tem todos os instrumentos possíveis para entender esse discurso, né? Esse discurso que ora varia numa qualidade muito personalista em relação a um determinado sujeito e ora varia, né, em busca de uma coletividade, ou deveria ser assim. No Brasil, assim como na América Latina, nós temos um fenômeno muito particular que é justamente esse fenômeno do culto à personalidade. E esse culto à personalidade que a sociedade criou, né? A sociedade criou não, né? Eu acho que isso já vem desde a época das cavernas, nós já tivemos esses seres que são personalistas. Esse discurso justamente bate em pessoas cujo narcisismo ele é um pouquinho mais contundente. E às vezes é muito mais contundente. Mas primeiro vamos entender o narcisismo. Deixa eu tomar só um pequeno aparato aqui. Ô, meu amor, você pega uma aguinha aqui pra mim, por favor? Que eu vou falar bastante. Gente, desculpa que é caseiro, vocês sabem. Então, pedi uma água aqui, porque senão eu vou ficar com a boca seca e daqui a pouco não tá saindo mais nada, né? Vamos começar a pensar nesse conceito de narcisismo, imaginando o quanto é importante o gostar de si mesmo, né? O quanto é importante valorizar as próprias qualidades, o quanto é importante colocar-se no centro do próprio mundo. No entanto, isso tem um limite. Gostar de si mesmo é diferente de estar apaixonado por si mesmo. É diferente de impor as suas ideias como se fossem únicas e absolutas. E mais, é diferente de dizer que aquilo que você ou eu, obrigada, minha sobrinha linda, a nossa producer aqui. Aqui, ó, Napoleão. Ah, olha aqui, ó, um personagem bem narcísico da história, ó. Esse homenzinho aqui, baixinho, né? Deve ser o narcisismo dele, deveria ser para compensar a altura, creio eu, né? Napoleão Bonaparte. Né? Essa canequinha veio de Paris, né? Enfim. Aproveitando para falar de um outro personagem já brasileiro, bastante narcisista, Getúlio Vargas. Também creio eu que era para compensar a altura, mas são só crenças. Né? Freud não fala nada disso, nenhum outro psicanalista fala nada disso. Né? Mas voltando àquela ideia que gostar de si mesmo é muito importante. No entanto, esse gostar tem limite. Né? Esse gostar, ele precisa ir até um ponto que não se torne apaixonar-se por si mesmo, ultravalorizar numa dimensão hiper as suas próprias habilidades, né? Porque a partir daí você só vai conseguir valorizar no outro o que é uma continuação sua, né? Isso a gente vai chamar de narcisismo patológico.
Ou seja, se a gente for voltar lá no Freud, quando ele escreve o texto dele, Uma Introdução ao Narcisismo, que está nas obras completas dele, no Imago, né, no azulzinho, e ele divide o narcisismo, narcisismo primário e narcisismo secundário, e diz que todos nós somos narcisistas e é necessário que sejamos, porque o narcisismo é como se fossem algumas coisinhas ali que são coladas em nós, para que também nós saibamos valorizar, sem se apaixonar demais por aquilo, né, as nossas próprias qualidades, né? E que isso também reflita num reconhecimento de defeitos, né? Ou seja, não usufruir exato daquilo do que a gente é, não usufruir da nossa própria intimidade. Então, quando a gente consegue de fato, eu tô repetindo de fato muitas vezes aí, galera, depois vocês escrevem nos comentários. Quando a gente consegue, né, estabelecer esse limite de gostar, né, e de colocar esse narcisismo no lugar certo, como é importante, porque aí a gente consegue estabelecer conosco uma intimidade de conhecimento, né? A gente nunca vai poder parar para se comparar com o outro e perder ou ganhar. Simplesmente olhar para o outro e dizer, somos diferentes e eu te aceito como você é no mundo, com o seu ser humano no mundo. Assim como você tem que me aceitar como eu sou no mundo. Eu tenho uma coleçãozinha aqui, né, Conceitos de Psicanálise, do Jeremy Holmes, daquela revistinha Viver, Mente, Cérebro, né? Bem simplesinho, mas tem uma coisa muito interessante que ele diz aqui, sobre a questão dos espelhos, porque o Lacan vai trabalhar o narcisismo muito em cima dos espelhos, e ele vai dizer que o narcisismo começa justamente no espelho, né? Quando você se olha. E quando você tem uma visão daquilo que você vê no espelho, da forma menos distorcida possível. Sempre é distorcida, tá? Sempre. Ou você vê mais, ou você vê menos. Você nunca vê exatamente o que é. Aí a gente vai vou até brincar aí um pouquinho, né? A mulherada sempre vai se ver. Tem até uma piadinha que dizem que a mulher tá lá, tá a mulher de um lado e o homem do outro, né? O homem gordo, barrigudo, olhando lá todo... E a mulher magrinha se olhando, ai, como eu tô gorda. Enfim, é só uma piadinha aí. Infame, por sinal, mas... Sou péssima para contar piadas. Vocês perceberam, né? Não precisa repetir. Nem eu rio das minhas piadas, porque realmente é muito ruim. Então, quando surge, né, o espelho vai surgir justamente quando a gente começa a trabalhar, não, a gente, vírgula, a humanidade começa a trabalhar, né, naquela questão do metal polido. Aí sim o homem começa a ter a primeira visão de si. E aí quando o homem começa a desenhar nas cavernas, a primeira visão que tem de si, naquele espelho polido, naquele metal polido, né? Então ali já começa o narcisismo na humanidade. No entanto, quando a gente vai estudar Freud, a gente sabe que Freud vai tomar por narcismo, ele chama de narcismo, inclusive numa forma mais comprimida, né? Ele comprime o termo narcisismo para narcismo. Como Freud era um grande admirador da mitologia grega, mais uma vez sem computador, tá, gente? A próxima eu prometo que vai ter. Ele vai se basear numa lenda grega de um jovem grego chamado Narciso, né? Um adolescente, na verdade. E que esse adolescente, uma ninfa se apaixonou, era um adolescente extremamente bonito, e uma ninfa, que é uma semideusa das águas, né, uma divindade das águas, se apaixona por ele, e ele não se apaixona por ela, aliás, ele não se apaixona por ninguém, na verdade. E essa ninfa pede a uma deusa, que agora não vou me lembrar qual, que mande um castigo para Narciso. E aí Narciso se olha no espelho, uma lâmina d'água, que também, no espelho, né, que é a lâmina d'água, e vê a própria imagem. E quando ele vê a própria imagem, ele se apaixona. E ele se joga nas águas em busca daquela imagem. E morre afogado, né? No lugar onde ele morre, nasce uma flor, chamada Narciso. A partir dessa lenda, Freud trabalha, então, o termo narcisismo.
O que é interessante é que Freud diz que narcisismo, e isso é muito importante que nós, né, como psicanalistas ou apenas pessoas interessadas na psicanálise, tenhamos como conceito, né, tenhamos como conceitos diferentes narcisismo e autoestima. Geralmente um é inversamente proporcional ao outro. Quanto menos autoestima, quanto menos o gostar, mais ao apaixonar. Então, vou pensar que paixão é patos. Gostar está muito mais relacionado a uma intimidade, a uma aproximação. Então, quanto menos a gente gosta, mais a gente busca uma autovalorização, né, hiperdimensionada de si mesmo. E aí a gente cai na patologia do narcisismo. O Freud vai determinar 2 tipos diferentes. Então vamos pensar, o primeiro narcisismo que é necessário é o narcisismo egocêntrico e infantil. É o narcisismo primário. Né? A criança precisa ser narcisista para se autoafirmar no mundo. Né? Então toda criança ela passa por esse processo de egocentrismo. Tudo acontece por causa dela. E tudo o que está fora disso é ruim. Então muita gente fala assim, criança mente? Não, criança não mente. Criança, na verdade, tenta o tempo todo se colocar no centro de uma condição e fantasiar o que está errado fora dela. Então não é uma questão de mentira, é uma questão de narcisismo. E se ela percebe que ela precisa omitir ou distorcer os fatos, né, porque ela tem uma família que a reprime, ela vai fazer. Né, até porque ela precisa da aprovação dessa família. Criança, que eu digo, é até 7 anos, né, que é até a formação total da personalidade e a dissolução do complexo de Édipo. Isso ainda em termos freudianos. Né? Pensando um pouquinho além disso, o narcisismo da criança está muito ligado à intimidade que ela tem com a mãe. Né? Então essa criança ainda é o espelho total, principalmente dessa figura materna. E paterna também, porque quando nós falamos de uma família minimamente estruturada, tanto a mãe quanto o pai vão oferecer espelhos para essa criança que não são espelhos trincados, são espelhos lisos e perfeitos. Então essa criança vai se ver como perfeita, né? Como a criança, a amada. Né? Aquela criança que não tem defeitos. No comecinho justamente desse texto aqui, ele fala uma coisa muito bacana, né, que eu gostaria de ler para vocês. Ele diz assim, todos somos fascinados por espelhos, mas quem e o que miramos ao olhar para eles? O que vemos parece esquisito, um estranho que mal conhecemos? Nossa aparência é boa? Dizemos, você vai abafar quando nos aprontamos para uma festa? Legal, né? Admiramos em segredo o que vemos ou desatamos de horror e aversão? Como o anão do conto de fadas ao ver sua deformidade pela primeira vez. Nós nos envaidecemos na frente do espelho, olhando de relance para trás, flertando com a nossa imagem? Ou como Rembrandt, fitamos direto o rosto que nos olha, tentando com cada fibra elucidar os mistérios do eu. Um eu que é, ao mesmo tempo, tão familiar e tão estranho. Pois é muito legal isso aqui, né? Eu acho esse comecinho aqui muito interessante. Né? Então, vamos imaginar, né? Isso aí é o princípio que determina que todos nós temos que ter um espelho onde nos olhamos, ao mesmo tempo conseguimos o reconhecimento desse ego, desse eu, e também, né, temos um determinado estranhamento sobre ele. Né? Não pode ser aquela coisa perfeita, aquela coisa apaixonante, falar assim, nossa, como eu sou maravilhosa, eu sou uma deusa. Não. Né? Eu tenho que olhar e saber, bom, eu tenho um desviozinho de septo, é verdade, tá? Eu sou meio vesguinha, mas tá bom.
né? No todo, no geral, ainda passa, né? Enfim, não vou entregar minha idade para vocês, mas a minha idade tá ótimo. Enfim, aquela aceitação do que você é, né? Dentro daquele limite que você sabe de espaço, né? Daquele limite de tempo que você já viveu, né? No limite de conhecimento que você tem das coisas, no limite de bagagem de experiência de vida que você traz. No entanto, o que acontece, né? Muitas vezes esse labirinto de espelhos que é colocado para a criança se torna extremamente claustrofóbico, né? Claustrofóbico, e a criança se perde nesse labirinto. E aí ela não sai desse narcisismo primário. Aí a gente vai ter um adulto cujo discurso, por isso que eu falei que nós estamos num período difícil, cujo discurso é o da negação do outro. Porque ele está cheio, lambuzado de narcisismo. Quer dizer, eu olho no espelho e eu só me vejo. Eu sou incapaz de olhar um quadro do Van Gogh e achar que a noite estrelada é mais bonita do que eu mesma. E né? Que quadro maravilhoso. E aí eu sou incapaz de olhar para alguém que tem, na verdade, uma orientação sexual diferente da minha e imaginar que ele pode. Até porque não é uma escolha, ele simplesmente é assim. E eu sou incapaz de olhar para um outro que tem uma cor de pele diferente da minha e pensar, é só uma cor de pele, até porque ele é descendente de pessoas que moraram num determinado continente, que necessitava que a pele fosse mais escura, porque a incidência solar, né, é muito mais forte e precisa de mais melanina para proteger. Uma coisa tão óbvia, Darwin explica. Não, eu já acho que eles são piores. Isso lembra uma teoria, né, lá de 1939, fascismo. Pois é, fascismo é extremamente o discurso do narcisismo primário da criança. E como eu digo, né, para muitos pacientes, quando a gente fala de bullying infantil, ele é mais do que esperado, a criança não perdoa, ela está em narcisismo primário, então tudo que ela olha é continuidade dela. O que a gente não pode, na verdade, então a criança, a gente olha e entende. O que a gente não consegue entender é porque o adulto, de alguma forma, não supera esse narcisismo primário, passa para o narcisismo secundário ou anaclítico, onde ele já tem o reconhecimento do objeto, o reconhecimento do outro, quando ele percebe que ele precisa do outro, inclusive para a própria sobrevivência dele, e mesmo assim ele continua com aquele discurso de que o outro só serve para ele se for igual, ou se de alguma forma tiver alguma serventia para as coisas que ele necessita. Aí é onde a coisa se complica. Nós temos muitas patologias ligadas ao narcisismo, né? O transtorno de personalidade narcísica, ele vai bater principalmente na questão da perversão, né? O perverso, em geral, é aquele que provoca o outro simplesmente porque o outro, né, não é uma continuidade do que ele é. Ou simplesmente porque o outro que é ainda mais infantil e regredido, né, não sustenta as ideias que ele mesmo cria como fantasia de ser no mundo. Né? Se eu fantasio uma ideia de que eu posso ter uma arma e de que uma arma vai me proteger, né, que uma arma vai me proteger de um outro, né, e que eu posso matá-lo, eu fujo basicamente de uma ideia muito simples, né? Que é a ideia de que qual é o limite que me divide, que me separa, né? De um indivíduo maduro, onde entende que sim, é narcisista e que precisa desse narcisismo, inclusive para uma sobrevivência psíquica, né? Para um indivíduo onde a arma serve como proteção de um medo que é completamente infantil,
que é o medo da destruição de si mesmo pelo outro. A criança tem esse medo, né? O adulto pode conversar. O adulto não precisa sair atirando, né? O adulto não precisa, pelo menos em alguns casos, ele não precisa ser opressor o tempo inteiro, né? Ele não precisa ter um discurso de ódio e de raiva contra o seu outro, porque esse outro não é exatamente igual ao que ele quer que esse outro seja. Então vamos pensar, o narcisista, ele de alguma forma, ele sempre vai procurar no outro pedaços de coisas que ele não tem, ou ele vai buscar no outro o que ele é, ou ele vai, de alguma forma, tentar fazer com que o outro seja exatamente aquilo que ele pensa. Ele vai tentar colonizar o outro, como se fosse de fato um parasita, né? É tudo muito, muito, muito complicado nessa questão narcísica. Então, quando a gente ouve o discurso político, né, a gente consegue já aí fazer algumas separações e começar a entender que o discurso político, ele bate muito na questão narcísica, até porque ele trabalha muito a base do poder, né? E o narcisismo é justamente, né, o indivíduo narcisista patológico, ele quer exercer o poder, o gozo dele se dá no outro, né? Se dá no outro à medida em que ele percebe que esse outro pode ser subjugado de uma forma extremamente rasteira, né, pela sua própria condição de ser dissimulado, né, e pela sua condição de manipulação, né, porque o narcisista manipula, assim como a criança é manipuladora, né. Agora, quando a gente chega no narcisismo secundário, que é necessário, é importante, faz parte, né, enfim, sim, a gente precisa ter um certo grau de gostar de si mesmo, né, mas a gente tem que exercer a empatia, né? O que de alguma forma ameniza, né, toda essa questão do narcisismo? O amor, né? Então o amor, mesmo narcísico, porque o amor tem muitos pontos de narcisismo, né, ainda é o grande ponto de saída, né, o grande ponto de fuga dessa condição narcísica, porque quando você olha para o outro e você é capaz de amar alguém da sua espécie, né, e dizer eu luto por direitos iguais para todos, porque ele é da minha espécie, eu quero que a minha espécie humana consiga usufruir de tudo, né, que lhe cabe dentro da sociedade, né, então eu já comecei a controlar o meu narcisismo. Valeu, galera! Antes da eleição a gente se vê de novo. Até lá!